Olá, gente! Tudo bem? Estamos animados para a live. Esperar o pessoal ir entrando. Oi, oi, oi. Pessoal, já vai me falando como que tá o áudio, se tá tudo bem, se vocês estão me ouvindo bem. Vou trazer uns 3 minutinhos, porque a dona Maricota parece que estava adivinhando que eu tinha live. Estava super acordada e empolgada. Mas a minha tia veio me dar um help. Oi, Tassi. Oi, Vitória. Tá ótimo o áudio. Maravilha. Eduda. Oi, gente. Tudo bem? Vou chamar aqui já a Ana. Não sei se ela já tá por aqui. Deixa eu ver. Ah, que legal. Que bom que vocês estão aí. Tô super, super animada. Peraí. Ai, solicitou. Vamos ver. Oi, Ana. Já tá aí. Eu já aceitei seu convite. Eu não sei se vai atualizar. Já aceitei, mas te convidar também. Vamos ver. E aí, pessoal? Live mais esperada da vida, né, Tassi? Ai, eu não tô conseguindo aceitar. Pera. Ainda não apareceu nada pra mim. Pera aí. Ah, Oi. conseguimos! Ai, que alegria! Ai, que alegria, gente. Parece mentira. Que legal, Ana. Ai, meu Deus do céu. Pera aí. Naturalidade, Tainara. Tudo bem? Tudo bem, e você? Ai, tudo bem, graças a Deus. Já quero te agradecer por aceitar o convite, né? É uma honra imensa para mim ter você aqui, né? E todo mundo sabe disso. Eu sou muito fã do seu trabalho. Acho fantástico tudo isso que você traz, né? E transmite de beleza e ensinamentos, assim, enfim. Acho que você já deve estar cansada de ouvir isso, mas é uma realidade. Eu tenho essa experiência também, então tenho que falar, né? Nossa, eu agradeço pelo convite. Eu tô super feliz, assim. Eu também admiro muito seu trabalho, de verdade. Eu acho incrível ver como você domina essa questão da gestão do lar. Eu falo, eu tenho muito a aprender com você, muito, muito Oh, mesmo, meu tá? Deus! Eu preciso aprender muito sobre isso. Mas eu acho que aí no decorrer da live a gente vai poder compartilhar muitas experiências, vai ser maravilhoso. E eu que agradeço, fiquei muito feliz. Ai, Ana, que honra, meu Deus, fico feliz demais. Bom, eu acho que vamos seguir um padrão, né, de apresentação. Eu acho muito difícil que não tenha alguém aqui que não te conheça, né? Mas pode se apresentar para falar aí seu trabalho na internet, né? Vai que alguém te conheça hoje pela primeira vez aqui na live. Não, com certeza, devem ter muitas né? Então, bom, eu sou a Ana Lídia, trabalho aqui com a internet já há 10 anos, então comecei quando tudo era mato, na época dos blogs mesmo. Eu falo sobre beleza, sobre autoestima. Autoestima é um dos principais temas, né? E beleza também, então eu dou dicas práticas de como cuidar do cabelo, né? Cabelo cacheado, cabelo no geral, maquiagem, penteados, looks. E falo muito sobre autoestima, né? Então a gente sempre aqui a gente cuida do externo e do interno. Então, compartilho também, né, a minha vida, assim, minha rotina, meu cotidiano, né? Sou mãe do Bielzinho, que tem 1 ano, e do Antônio, que tá pra vir, né? Tô agora com quase 20 semanas. Estamos as duas gravidinhas aqui. Sim, amigas de barriga. Você já descobriu o sexo do seu bebê ou ainda não? Ainda não? E se for menino, também vai ser Antônio, você acredita? Ai, eu acho isso tão lindo. Acho É, lindo. demais. Já Demais, muito legal, linda. porque você tá de quantas semanas? 13. 13. Olha só, vai ser bem pertinho.
A gente tá bem. Vão ser dois toninhos, né? Se eu for menino. Mas enfim, Sim, então sim. eu compartilho também, né, bastante assim da minha rotina como mãe, né, aqui em casa também, com os cuidados com a casa e tudo mais. Então, resumão, é isso. Eu tô aqui no Instagram, mas também tenho um canal no YouTube, né? Produzo conteúdo lá, posto vídeo 3 vezes por semana, vlogs, conteúdos de beleza e tudo mais. É isso. Ai, que ótimo. Muito bom. E, bom, agora eu vou me apresentar, porque com certeza bastante gente não me conhece, né? O meu nome é Tainara, eu tenho 26 anos, sou mãe da Mariana e da Isabel, e agora desse bebê misterioso que a gente ainda não sabe o que que tá vindo aí. Mas eu atualmente também falo muito aqui no Instagram sobre a minha rotina, né? Muita gente vê, por exemplo, a Mariana tem 2 anos e meio, Isabel 1 ano e meio. Olham pra mim e falam, meu Deus, como que ela consegue? Daqui a pouco é a Ana que tá aí nessa correria também. Mas com certeza, com muita graça de Deus e organização, principalmente também, né? Principalmente não, principalmente a graça de Deus, mas a organização, que é muito importante, a gente vai conseguindo tocar aí, né? E fazendo com que as coisas aconteçam. Então, eu compartilho muito disso aqui no dia a dia, né? Como que é minha rotina com as crianças, minha rotina com a casa, né? Eu precisei realmente me adaptar. Eu sempre trabalhei fora, sempre desde 10 anos de idade eu trabalhava e estudava. Então, assim, quando eu casei e principalmente depois que a Mari nasceu, tudo mudou, assim, da água para o vinho, porque eu saí do trabalho, meu marido foi transferido para outra cidade e eu cheguei lá com uma bebê de 1 mês, 3 meses depois descobri que estava grávida. Então eu falei assim, Não, nossa, você engravidou com. Você tava com quantos meses a primeira? 3 meses. Caramba! Não, porque eu tô vendo, você postou uns stories hoje, tipo, Aham. antigo, né? De quando a sua segunda bebê Sim, tem 12 dias. Eu achei incrível. isso. Gente, eu quero saber esse método dela, entendeu? Eu quero. Fiz essa gestão do lar, achei incrível. Aham. Então, eu acho legal, assim, porque muitas passam pela mesma coisa que você, né? Talvez não em relação, né, aos filhos, mas assim, vida corrida e tudo mais. Né? Enfim, só pode seguir aí. Sim. Não, e assim, o mais engraçado, Ana, é que eu precisei na marra, né? É aquele negócio da necessidade que faz o sapo pular, né? O meu marido, ele trabalha numa empresa que já tem essa dinâmica de transferência de cidade. Então, assim, meio que eu já sabia que poderia acontecer. Só que quando a Mariana nasceu, fez 1 mês, a gente falou, vamos ter que ir embora. Só que assim, nunca fui mãe, nunca fiquei em casa, socorro, Deus, sabe? Literalmente, fiquei super perdida. Então, foi ali que eu falei, bom, eu tenho duas escolhas, né? O professor Olavo de Carvalho fala muito isso, né? Diante do problema, a gente tem sempre duas escolhas. Ser engolido por ele ou dominar ele. Não, eu preciso resolver isso daqui, eu preciso encontrar, né, a ordem. Foi aí que eu comecei a estudar sobre a virtude da ordem, comecei a entender de fato como que funcionava isso. É mais ou menos disso que a gente vai falar aqui. E tem um fato curioso que eu até brinco com as vizinhas, né? Que é até uma coisa que é engraçada que também tem na sua vida, mas no meu caso é de 1 ano, certo, né? As meninas nasceram exatamente no mesmo dia. A Mariana e a Isabel. Brincando. E Sim, foi exatamente. Parto normal, normal, incrível. Não, exatamente, até hoje. Oi? exatamente 1 ano depois, no mesmo dia. E Gente, quase na mesma hora, tá? Quase na mesma hora. Porque a Mariana nasceu 1h50 e poucos da manhã e a Isabel 1h02, alguma coisa assim, sabe? 1 hora da manhã. como assim? Não, Impressionante. minha mãe, ó, minha irmã e eu, a gente é do mesmo dia, né? Eu nasci 2 anos Sim. depois. Sim, foi cesárea, né? Tipo, foi marcado e tudo mais. Ali, Aham. dia 29, e a minha mãe falou: não, quero dia 31 para as duas fazerem aniversário no mesmo dia. É claro, já é Sim. uma coincidência, né? Ser bem pertinho, mas nesse caso eu tô chocada, assim, eu nunca tinha, de verdade. Primeira vez que eu ouço, sempre que a gente conta Aham. história, que a gente faz aniversário no mesmo dia, eu nunca ouvi nada tipo isso daí, sério. Eu estou Parecido, né? Mas é incrível, porque eu, mesmo estando grávida, não passou na minha cabeça essa ideia de ter as duas nascendo no mesmo dia. E o engraçado é que um dia antes do aniversário da Mariana, eu tava lá arrumando a mesinha de bolo, né? Foi tema de Nossa Senhora de Fátima, fiz uma mesinha simples, não sei o que, na minha casa mesmo. E eu tive o parto domiciliar. Então, assim, a Isabel nasceu, a gente já foi cantar parabéns pra Mariana.
Foi literalmente assim. Chocada. Muito bom, muito bom. Mas isso aí, eu falo que isso é um marco histórico da nossa família, que quando eu falo oi, eu já falo, tenho duas filhas que nasceram no mesmo dia, parto normal, porque isso aqui é incrível mesmo. É uma... Mas, mas assim, pegando pro tema da live, né? Porque, nossa, se deixar, Ana, eu vou conversar com você aqui. Ainda mais que eu botei um chazinho e falei assim: não, live com a Ana tem que ter um chazinho, tá aqui o meu chazinho. água. Tudo bem, não tem problema. Mas a gente marca um chazinho aí, um naí, ou você vem aqui em Teresópolis, isso aí vai ser fato. Mas esse tema, eu tava pensando assim, bom, qual tema seria, né, um tema com o qual a gente pudesse, de fato, contribuir muito com as pessoas que estão assistindo, né? E nada como o tema que a gente mais fala, né? Você mais fala sobre beleza. E eu já vi, por exemplo, que não tem muito tempo que você estava lendo esse livro aqui, da Virtude da Ordem, que esse livro é, assim, ninguém dá nada por ele, né? Mas, nossa, que livro, né? Que livro. E, sério, que livro. Eu quero ler ele de novo. Eu li e fiquei com ele, tipo, toda hora eu ia lá, voltava, lia um trecho. Aham. Sim, ele é muito bom, muito bom. E ele que me ajudou principalmente a ter essa visão certa, né, do que é de fato a virtude da ordem, que me ajudou a esse pontapé inicial para eu afundar nisso daí e entender melhor como que funciona. Mas o que eu percebi muito, Ana, e eu não sei se você vai se identificar com o que eu tô falando aqui, né? Porque eu, quando eu coloquei Vencendo o Caos, quando eu pensei no título, né, da live, no tema da live, né, na verdade, Vencendo o Caos, né? É porque geralmente as mulheres, principalmente mulheres que é o nosso público, né? Quando vem procurar a gente, a situação que elas mais dizem que estão inseridas é o caos. Né? Ah, minha vida tá um caos, eu não consigo ordenar, não consigo encontrar autoestima, não consigo, sabe? Então, eu tentei me aprofundar um pouco, pensar de fato aonde que se encontra esse caos, né? Porque se a gente vira para qualquer seguidor, tem 165 pessoas aqui, se eu virar para qualquer uma aqui e falar, você quer ter beleza na sua vida? Você quer cultivar a beleza na sua vida? Todas vão falar que quer. Se eu falar para todas aqui, você quer ter ordem na sua vida? Quer cultivar ordem? Todas vão falar que quer. Ninguém não quer isso. Mas aonde está esse caos? Eu não sei se você vai concordar, mas eu vejo esse caos na falta do conhecimento. Do que é de fato a beleza, de como chegar na beleza, de como trazer a beleza, de como cultivar a ordem, né? A gente sabe que a gente quer, a gente sabe que o nosso coração, ele, né, fica movido, mexido para aquilo. Mas a gente não sabe como ir até lá, né? Você teve essa experiência aí também? Demais. Tanto que a gente. Nossa, você tocou num ponto assim, excelente. Porque realmente, às vezes, elas não sabem onde está o caos, né? A gente fez um evento esses dias reconstruindo a autoestima. E eu lembro que num dos títulos, assim, em reunião com a minha equipe, teve um título de uma das lives que era, tipo, ele contava qual era o caos, né? Mostrava a solução do problema, alguma coisa assim. Eu falei, não, esse título não rola, não dá, a gente tem que mudar. Eu não lembro se era o título ou se era alguma arte, alguma coisa assim. Eu falei, não, a gente tem que mudar. Porque elas não sabem que é esse o problema. A gente primeiro precisa fazê-las, pegar elas, né, chamar a atenção delas para depois a gente falar o problema. Porque se a gente só joga qual é o problema de forma isolada, elas não vão se tocar, ah, eu preciso disso, sabe? Sim. E você falou do conhecimento, faz muito sentido. Às vezes a gente pensa que a ordem é uma coisa, mas é outra. A gente pensa que a beleza é uma coisa, mas é outra. E a gente fica correndo atrás de algo que a gente quer e nunca fica saciada, porque a gente não encontra de fato, né? Então, esse livrinho, né, da Virtude da Ordem, muitas estavam aqui perguntando qual o livro, chama A Virtude da Ordem, esse livro pequenininho, maravilhoso. Ele dá um choque de realidade, porque a gente pensa que a ordem, muitas vezes, é ter um cronograma super certinho, né? Assim, ai, horários bem definidos, ou a casa super etiquetada, né? Organizada, tudo separado por cores e tudo mais. Ok, isso é uma organização material que faz parte da ordem. Mas a ordem, ela começa com a ordenação da sua vida como um todo. Tipo, qual é o sentido da minha vida? Né? Para onde eu quero ir?
quais são as minhas prioridades? O que que é de fato importante para mim? Quem eu quero ser? A ordem, ela parte dessas perguntas mais profundas e não das coisas mais corriqueiras, do tipo, eu queria ter mais tempo, como ter ordem? Então, não. Primeiro a gente começa pensando, peraí, para onde eu quero ir? Onde eu quero chegar? O que que eu quero da minha vida? O que que é prioridade para mim? Então, quando elas falam, né, pra gente que elas querem cuidar melhor da família, cuidar melhor da casa, cuidar de si também, né, ter esse momento de autocuidado, de beleza, elas precisam entender que isso é importante, isso tem que ser colocado, tem que ser ordenado, né? Então a gente não consegue fazer nada se a gente deixa tudo correr solto, né? E tem método para isso, tem técnica para isso. Não é simplesmente uma técnica assim de organização, né? Ai, você vai separar as coisas por cores, do que, por exemplo, técnica, assim, tipo, aquelas de estralhar, né? Aquela japonesa lá, eu esqueci o nome dela, Marie Kondo. Marie Kondo. É legal, é muito legal e tudo mais, mas assim, se a gente não entende o lado transcendente mesmo da ordem, assim, a gente até vai organizar, vai seguir aquela técnica, vai seguir aquele método, mas daí um mês vai estar tudo bagunçado de novo, daí um ano vai estar bagunçado de novo. A gente vai viver esse processo de arrumar bagunça e tudo mais, mas aquilo não vai enraizar na gente, né? Assim, como algo que realmente faz parte da nossa vida, né? Porque a beleza, a ordem tem que vir para fazer parte da nossa vida, né? Tem que vir como virtude mesmo, e não como um mero hábito, né? Porque se a gente for parar para pensar, muitas pessoas conseguem ser organizadas, né? Muitas pessoas conseguem se cuidar, fazer coisas bonitas, talvez ter uma casa bonita e tudo mais, mas a questão vai muito além, né? Num showroom você encontra uma casa organizada, você encontra uma casa bonita, mas será que ele tem a beleza intrínseca, assim, né? De que a beleza é o revelar do ser, então tem que ter essência, tem que ter autenticidade. E a ordem, na verdade, a desordem, né? Nada mais é do que o pecado, né? No livro eu falo isso. Quando no livro eu me dei conta disso, né? De que a maior desordem da nossa vida é o pecado, né? As nossas falhas, aquilo que a gente faz que ofende a Deus, aquilo virou uma chave na minha vida. Então, peraí, pra que eu tenho que buscar ordem, né? Pra onde eu tenho que ordenar as minhas coisas? Tanto as coisas materiais, né? A minha penteadeira, a minha sapateira, meu guarda-roupa, quanto os meus afetos, né? Os meus sentimentos e tudo mais. Enfim, então, basicamente, assim, é isso, né? Não adianta a gente também ficar querendo simplesmente passar, né, pela ordem como se fosse uma mera organização, porque não é simplesmente isso, né? Sim, o que você falou explica um sentimento de frustração que está na maioria das pessoas que estão buscando essa virtude. Que eu acredito que talvez eu e você. Eu tive essa frustração, não sei se você teve. Uhum. Porque eu inicialmente tinha essa ideia, pensava ordem, aquele guarda-roupa impecável com aquela etiquetadora que você bota, etiqueta tudo até a testa dos filhos, aquela casa que você passa o dedo, não tem uma poeira, mas se você vive num ambiente assim, você vive e a tua família tá desorganizada, teu relacionamento com a família tá ruim, teu relacionamento com teu marido, a educação dos seus filhos não vai bem, você pode estar no lugar mais impecável. Vai faltar. Vai faltar. E isso acontece muito, eu vejo muito acontecer isso aqui entre as donas de casa, né? Porque tem o 880, tem a que não quer fazer nada porque ninguém valoriza, ninguém reconhece, ninguém não sei o quê. Mas tem a que quer fazer tudo e prejudica até o relacionamento familiar por causa disso. Então, acabou de lavar a louça. Aí o marido foi lá, chegou com um prato e botou dentro da pia. É motivo para uma confusão, um caos total. Por que só eu nessa casa? E se parar para pensar, é uma falta de ordem absurda isso, porque ali eu estou colocando as coisas na frente das pessoas. Estou colocando a importância da louça. Para mim, o que importa é a pia não ter nenhuma louça. Para mim, o que importa é o cesto não ter nenhuma roupa. Mas pouco importa se minha família tem roupa para vestir, pouco importa se minha família tem uma louça limpa para poder usar para comer. Então, tá tudo desordenado. Quando eu li esse livro, da Virtude da Ordem, que ele falava dos 5 dedos, né? Não sei se tu vai lembrar dessa parte. Né? Nossa, Para mim, tem aquilo. várias vezes nessa parte, eu amei, é sensacional. Sim! Eu, como sanguínea, adoro essas coisas lúdicas, né? Então eu ficava olhando pra mão, falta pouco eu desenhar.
né? Porque fez muito sentido, né? Quando a gente coloca uma ordem de prioridade nas coisas, primeiro o interior, o nosso exterior vai refletir aquilo, né? Da mesma forma, o contrário. Então, não adianta eu ter a casa impecável se o que é mais importante, meu relacionamento com Deus, meu relacionamento com a minha família, tá tudo uma zona. Porque vai sempre faltar. Né? Uma vez uma seguidora falou comigo assim, Tainara, eu era essa pessoa que queria casa com ordem a qualquer custo. E eu perturbei tanto a vida do meu marido, não tô dizendo que o marido tá certo, mas assim, ela falou, eu perturbei tanto a vida do meu marido que ele foi embora. E hoje a minha casa continua se sujando, mesmo sem ele aqui. Ou seja, sabe? Ela percebeu que a atitude dela, mais uma vez eu falo, não tô defendendo que o marido tá certo, mas ela percebeu que aquela atitude dela não estava fazendo diferença nenhuma, porque quando ele foi embora, tudo continuou. As coisas continuaram se sujando. Te falando que até no showroom tem poeira. Até no showroom, porque eles têm que limpar, porque poeira dá do nada. Então, eu acho que ligar essa ordem, né, a virtude da ordem, para as coisas materiais, tem sim, a ordem material é importante sim, mas não é o principal. E é por isso que a gente muitas vezes se frustra, né? Então, eu acho muito interessante isso que você falou, porque isso faz muito sentido. Faz muito sentido e ajuda com que a gente consiga colocar cada coisa no seu lugar. E aí entra a questão das prioridades, porque quando a gente fala de ordem, a gente pensa em tempo, né? Ter tempo. Eu quero ter tempo para cuidar da minha família, ter tempo para cuidar da casa, ter tempo para cuidar de mim, mas eu não tenho. Queria mais tempo. E tem um ponto desse livro que mexeu muito comigo, né? Que o autor falava assim, tá, ok, você quer mais tempo? Se você tivesse 1 hora a mais, o que você faria com essa 1 hora? Né? Então, é tudo uma questão de prioridade, né? Então, Exatamente. pode falar. Não, não, só complementando, eu lembro também Sim, dessa parte e realmente me deu um chacoalhão, né? Porque às vezes a gente tem essa hora, tem várias horas, na verdade, e a gente não faz. Né, assim, é aquela história que sempre falam também, né? Ah, se te oferecesse um trabalho de R$ 1 milhão, não sei o quê, para você dormir 1 hora mais tarde para fazer esse trabalho, você faria, né? Então a mesma coisa é com a gente, né? A gente é que não sabe ordenar muito bem o nosso tempo. Eu acho que tempo é uma das coisas que as pessoas mais querem, né? Todo mundo fala, ai, como eu queria ter mais tempo, eu não tenho tempo. O que eu mais recebo não tenho tempo para me cuidar. Depois que eu me tornei mãe, depois que eu casei, depois que eu comecei a trabalhar assim, assado, enfim, não tenho tempo. Mas realmente a ordem, ela passa por esse gerenciamento do tempo, por essa organização do tempo. Às vezes eu falo, hoje em dia a gente perde muito tempo com coisas supérfluas, assim, com coisas desnecessárias. Essa é uma das minhas lutas, assim, mais árduas diárias, assim. Tem dia que eu paro e falo, gente, eu tô perdendo tempo, eu perdi tempo aqui, eu perdi tempo ali, perdi tempo ali. Então, pra mim, é realmente difícil, assim, é algo que eu luto todos os dias e que eu sei que eu vou lutar até o final da minha vida, porque a gente sempre vai ter distração. Mas é uma questão da gente saber quais são as nossas prioridades mesmo. sim, isso me lembra muito a nossa fase da infância. Aqueles dias que eram longos, né? E custava ficar de noite, custava. Mas porque ali não tinha tanto estímulo como tem hoje, né? Hoje em dia, né? Inclusive, hoje em dia, infelizmente, até as nossas crianças estão recebendo tanto estímulo que eu imagino que nem por isso mais elas vão passar. Né? Aquele dia que custava, era longo. Que delícia que era um dia assim, né? Pegar, Sim. sentar aqui onde a gente mora, assim, é tipo um bairro familiar, né? Então tem família para tudo que é lugar. E aí a gente sentava na porta da calçada ali, né? E ficava vendo as pessoas passando, conversando, entardecer caindo. Gente, que delícia! E Nossa, hoje não eu tem muito mais na minha isso. infância. Sim, sim. E eu vejo muito isso porque hoje em dia muitas coisas se apresentam pra gente. Muitos estímulos externos que a gente recebe e que a gente quer receber. Às vezes eu recebo mensagens assim, eu queria me organizar melhor com dobrar roupa, por exemplo, né? E eu falo assim, bom, beleza, se você não deixar acumular, talvez em 15 minutos, se todo dia você se propor, bom, eu vou pegar, vou tirar a roupa do varal, vou dobrar, vou guardar.
15 minutos você resolve. 15 minutos a gente perde assim no telefone. Muito rápido. E ainda tô sendo bem otimista, porque assim, se deixar, a gente fica horas. E aí depois fica lá se lamentando porque o dia passou e tudo mais. Então, tudo isso tá dentro dessa ordem do tempo, né? E a questão da agenda, ela é muito importante, porque a gente tende a querer confiar na nossa cabeça, né? A gente quer confiar na nossa mente. Não, tudo bem, eu acordo e eu vou fazendo o que tiver que fazer. Principalmente quando a gente tem filho, né? A gente vive como se fosse tivesse vivendo apagando incêndio. Né? Eu penso eu gosto de falar, acho que se não me engano, até nesse livro fala também, de um barco que tá solto no mar, assim, e não tem rumo, não tem rota. Então ele voa, né? Ele voa, ele nada, né? Voa. Enfim, ele vai boiando ali, né? De acordo com as ondas, com o vento. E, bom, beleza, uma hora ele vai se degradar, vai sumir. Que diferença fez aquele barco? Na sociedade, na vida de alguém, nada. A nossa vida é assim também. E a agenda, ela ajuda a gente a ter um norte. De fato, bom, o que eu tenho que entender na minha vida? O que é mais importante? Meu relacionamento com Deus, meu relacionamento com meu marido, a educação dos meus filhos, depois o meu trabalho, o trabalho na casa, o trabalho externo, depois o meu descanso, porque a gente negligencia até o descanso, né? Tem essa ideia do descanso como eu só posso descansar se eu não tiver absolutamente nada para fazer. Aí nunca descansa. Nunca. Sim, então a agenda ajuda muito, né? A gente a se ordenar e viver a virtude da ordem. Você tem o costume de fazer agenda ou você já tentou? Não, sabe uma coisa? Coincidentemente, alguém comentou que acho que a gente falou aquilo da infância, né? Alguém falou da sua infância. Sabe que eu tenho a agenda desde criança? É algo que eu sempre amei. Eu comprava, minha mãe me dava, né, as agendas e tal, assim, sabe assim, né? Tipo, não escrevia nada, porque não tinha nada pra fazer, mas eu amava, sabe? Tipo, fazer diário, anotar o dia. Quando tinha uma coisinha ou outra pra fazer, eu anotava, sabe? Tipo, eu sempre gostei muito. Acho que esse meu lado do temperamento melancólico sempre pulsou nesse negócio da agenda, né? Que a gente tem essa tendência. Mas, no geral, eu sou fã de agenda, de você realmente colocar as coisas no papel ou no digital, né? Porque hoje em dia eu já não uso mais o papel, eu prefiro usar, enfim, aplicativo, Google Agenda e mais. E eu não fico sem, porque, igual você falou, se a gente confia simplesmente na nossa cabeça, a gente vai falhar. E tem uma coisa que eu aprendi, assim, e que mudou mesmo a minha vida, é que a gente tem que parar de se organizar todos os dias. Por exemplo, se a gente cria uma rotina, né? Eu até estava falando isso também com as minhas seguidoras naquela série de lives que eu fiz. A gente precisa saber tudo que a gente faz diariamente, assim, especialmente as que são donas de casa. Por exemplo, tem coisas que a gente faz que são 2 vezes na semana e tem que fazer, né? Por exemplo, fazer as compras uma vez na semana, ou a cada 15 dias, ou uma vez no mês. Tem coisas que se repetem e que elas precisam acontecer para a casa andar, para a vida fluir. Só que se você fica o tempo todo se lembrando, né? Tipo, se você acorda, porque tem gente que acha que é isso, né? Uhum. Uma forma, né? De você acordar, né? Falar, acordar, o que eu tenho para fazer hoje? Aí você pega e começa a anotar. Se você faz isso, o que que acontece? Talvez você vai se esquecer de alguma coisa, você vai perder muito tempo organizando as tarefas do dia. Você vai, sabe, aquilo vai ser desgastante. Você Sim. vai gastar tanto energia mental quanto física, porque você vai perder tempo ali todos os dias anotando. Então, a dica, assim, que eu dou é a gente saber o que a gente precisa fazer todos os dias, o que a gente precisa fazer semanalmente. Então, eu preciso me arrumar todos os dias. Ok, já define um horário ou um momento, né? Porque a gente que é mãe, às vezes fica difícil definir um horário. Eu não sei que horas que o bebê vai me chamar, né? Vai estar acordado, vai chorar. Então, assim, coloca como meta. Acordou, né? Eu acordei, vou me arrumar, vou tirar o pijama, vou arrumar a cama, vou fazer tal coisa, vou dar aquela ordenada não sei aonde. Então, assim, a nossa vida ela tem que ser como uma música, né? A agenda, ela é como uma música.
você tem que colocar ela pra tocar e dançar, sabe? Tipo, já tem que estar tudo organizado. Você não tem que ficar pensando todos os dias no que você vai fazer. Claro que tem coisas que são muito específicas, demandas daquele dia. E aí vale a pena anotar isso. Eu falo porque isso acontece aqui comigo, né? Às vezes, nossa, ai, lembrei que hoje eu tenho que, sei lá, comprei certa coisa, eu preciso fazer um Pix. Aí você anota, vou fazer pagamento para tal pessoa. Tem coisas que vão acontecer ali na hora, né? Sei lá, postar tal foto, não sei o que, enfim. Então, tem coisas que você vai precisar anotar, né? Ali pro dia mesmo. Mas aquilo que é fixo, aquilo que acontece sempre, aquilo que, assim, você sabe que todos os dias você precisa se arrumar, você sabe que todos os dias você precisa colocar o seu bebê na soneca em tal horário ou em tais horários. Você sabe que todos os dias você precisa fazer almoço, o almoço tem que estar pronto tal hora. Sabe, assim, você tem que criar esse esquema e seguir a rotina, sabe? Seguir a vida, seguir o baile. Porque senão, todos os dias você tem que ficar se organizando, tem que ficar se ordenando. E esse planejamento, ele passa pela virtude da ordem. Porque se você não sabe o que é importante para você, você vai talvez vai colocar coisas ali que não fazem sentido. Então, é, a minha vida, né, assim, uma coisa que mudou a minha vida foi o plano de vida de São José Maria, assim, as normas, né, de piedade e tudo mais. Eu falei, eu vou organizar a minha rotina baseado nisso aqui. Então, eu sei que eu quero fazer o oferecimento da manhã quando eu acordar. Eu vou ordenar o meu dia baseado nisso. E as outras coisas eu vou colocando aqui conforme dá. Então, por exemplo, quando o Biel ainda fazia 2 sonecas, e aí tinha a oração da manhã, a oração da tarde, né? Meditação da manhã, meditação da tarde. Eu gosto muito de usar o falar com Deus, sempre recomendo também para as meninas. E aí eu falava, ok, ele vai dormir, a primeira coisa que eu vou fazer é a oração da manhã. Dormiu a soneca da tarde, a primeira coisa que eu vou fazer é a oração da tarde. 10 minutos. Eu tiro 10 minutos. Eu sei que tem pessoas que tiram mais, outras, né? Enfim. Mas eu tiro 10 minutos. E eu falo assim, são só 10 minutos, né? Assim, se eu não puder dar 10, se eu não puder dar 10 minutos para aquilo que é o mais importante da minha vida, não adianta, eu não vou ter ordem, sabe? Eu posso estar com todos os trabalhos em dia, eu posso conseguir depois produzir um monte de vídeo, fazer um monte de coisa. Mas se eu não fizer aquilo que eu devo fazer, sabe? O meu dia ele vai perder o sentido. Então, por isso que muitas donas de casa são frustradas. Muitas mulheres que trabalham fora ou que fazem home office, como eu, que trabalho com a internet e tudo mais, são frustradas. Porque talvez vai chegar no final do dia, fez um monte de coisa, mas não fez o que era importante. Você falou de apagar incêndio, né? Tem aqui, aquela história, existem as coisas importantes e as coisas urgentes. Se você só faz o que é urgente, se você só apaga incêndio, ok, seu dia talvez vai ser um dia tranquilo, você resolveu o que tinha que resolver, mas chega no final do dia, você, tipo, parece que Não foi faltou alguma coisa. produtivo, né? Parece que faltou alguma coisa, o dia fica meio, Uhum. sabe? Então, eu nunca esqueço, uma aluna minha uma vez falou, nossa, eu tava ficando mal, sei lá, um dia eu fiquei mal porque eu esqueci o lixo, esqueci de jogar o lixo pra fora, colocar o lixo pra fora. Aí eu pensei e falei, gente, sabe, não é assim que as coisas têm que ser, sabe? Aquele dia, ele não tem que ser ruim porque você deixou de colocar o lixo fora. Amanhã você coloca o lixo fora, sabe? Tipo, o seu dia tem que ser ruim porque você deixou, talvez, de dar um beijo no seu filho, de olhar pra ele, de ter o seu momento de oração, de dar um abraço no seu marido, sabe? Isso é o que tem que nos doer no final do dia. Porque se a gente não olha pra essas coisas, a gente, de fato, né, não vai ter ordem nunca. Então, os cuidados com o lar, os cuidados com a casa, a ordem, a gestão do lar passa por tudo isso, né? Se a gente olha assim para as dicas que a Tainara dá, né, gente? Se a gente olha, né? Ai, quero deixar o meu banheiro lindo, né? Quero deixar a casa organizada, mas se a gente olha para isso como um fim em si mesmo ali, perde total sentido, porque sempre vai ter uma coisa que faltou, né? Eu tenho certeza que todo dia você vai dormir, a casa tá organizada, mas talvez você poderia pensar, eu poderia ter limpado tal gaveta, eu poderia ter dado um limpa em tal armário. Sempre tem, gente, sempre tem uma coisa que você poderia ter feito. Mas, se você ordena o seu lar, as tarefas e tudo mais, pensando nisso que é mais transcendente, a sua vida é outra, né? Você vai dormir muito mais leve. Aí vai estar a casa ordenada e você também, né? As suas ações e tudo mais. Então, eu costumo organizar a minha rotina assim, a minha agenda assim. Eu já deixo tudo esquematizado, né? Eu não fico
pensando o que eu tenho que fazer, né? Eu já tenho o fluxo pronto. E aí, conforme surge alguma coisa ali do dia mesmo, eu coloco. Mas, por exemplo, eu tenho os dias específicos de gravar os vídeos do YouTube, de gravar as aulas para o clube, de fazer tal coisa, né, em casa e tudo mais. Fazer o cardápio da semana, fazer as compras. Então já fica definido. Tipo, domingo faço cardápio, segunda-feira faço as compras. Se precisar preparar alguma coisa mais específica, né? Eu preparo na segunda também, mas no geral eu cozinho todos os dias, né? Assim, já tenho o horário fixo para eu começar o almoço, para eu saber mais ou menos que horas que vai terminar, né? Eu já sei que segunda, quarta e sexta é dia de gravação para o YouTube. Então, assim, eu não fico pensando, né? Eu vou seguindo essa rotina, seguindo o baile. Mas ali, na minha agenda, no meio disso, são as coisas mais importantes, né? Para que a gente nunca perca a ordem de verdade. Sim, exatamente. Você falou assim, tudo. Acho bom, você conseguiu fazer um apanhado geral aí do que é uma rotina. Porque o que acontece muito, né? As pessoas, elas acabam ficando escravas da rotina. A rotina que era para ser um mapa, um norte, um caminho, se torna uma prisão. Então, a pessoa, ela fica tão refém daquilo, ela fica tão desesperada porque eu tenho que fazer exatamente às 2h15 essa questão aqui específica, que se meu filho chegar para mim e falar, mamãe, me dá um abraço, eu vou falar, não, porque agora é a hora de fazer. E peraí, a vida tá fluindo, sabe? E é normal que a gente precise reajustar a rota, mesmo quando a gente já tenha, né, pensado nela antes, né? Porque a gente pode errar e porque também a vida está fluindo. Senão a gente perde momentos, a gente perde coisas assim que não vão voltar, não vão voltar, né? Então, achei muito interessante o que você falou, Ana. E eu acho que pegando todo esse apanhado assim de ordem que a gente conversou aqui, né, essa questão da rotina, né? Eu gosto muito de falar, né, igual você falou que a sua rotina ela se baseia na sua vida espiritual. Muitas pessoas também colocam a família na frente e não entendem por que também de tanta frustração. Porque às vezes eu quero que, bom, tá bom, tudo bem, vou colocar o meu filho, vou botar o meu marido como minha prioridade. Mas o meu filho e o meu marido são seres humanos completamente limitados, né? E então, se eu coloco o peso da rota da minha vida em cima deles, obviamente que eu vou me perder, porque antes deles teve alguém que fez com que eles existissem, teve alguém que fez com que eu existisse. Então, acho que de tudo, né? Um norte maravilhoso para nossa rotina, para nossa agenda, para a gente poder praticar a virtude da ordem, é ter esse quê de transcendência no nosso dia. É lembrar de manhã, de tarde, de noite, para onde que a gente está indo, né? Todos nós aqui estamos caminhando para o mesmo lugar, né? Que é a santidade. É o que Deus quer que a gente alcance e é para isso que Ele nos criou. Então, se a gente está indo contra isso, a gente está indo contra quem nós deveríamos ser, né? Estamos indo contra quem realmente somos nós. A gente está se afastando da gente, né? Porque os vícios são totalmente o contrário daquilo para o que Deus nos criou, né? Os pecados, enfim. Então, de um ensinamento, acho que esse que a Ana falou, eu acho que se aplica à vida de todo mundo, né? Vida espiritual, que é o norte, para todas as outras coisas, né? Alguém botou ali, né? Deus, pessoas e coisas. Eu acho que é isso, né? Fechando o tema ordem, eu acho que é isso. Mas é legal também, Ana, como que a ordem material, pegando para esse lado, ela transmite beleza, né? Porque é impressionante, estava pensando, essas coisas estão unidas, né? Todas as virtudes, né? E a ordem material, você olha para algo que é bem ordenado, você automaticamente enxerga que acompanhou também, de perto todo o teu cuidado com a casa, né? Acho que a Ana travou. Ah, voltou? Voltou. Ou se eu tinha travado, eu não ouvi o que você falou por último, O mas meu travou? Tá. Qualquer coisa me fala que eu troco aqui a internet. não, Se ela voltou estiver agora. melhorada. Tá. Mas eu tava falando, a gente acompanhou, eu falo a gente porque eu sei que muita gente viu aqui todo o seu cuidado, né, na hora de montar a casa, né, na época do casamento, vocês pensando em todos os detalhes, num quadro bonito, né, pensando
dá pra ver que ali, em todo... Ai, gente, voltou? Voltou, voltou. Voltou. Tá, eu troquei a internet aqui, acho que não vai dar problema mais não. Vamos lá. Vou, vou tentar lembrar. Voltei. Porque a gente se perde fácil. Vamos lá. Mas assim, deu pra ver. Casa e tudo mais. Sim, deu pra ver todo o seu cuidado com trazer a beleza. E eu lembro que eu assisti aquele documentário do Roger Scruton, né? Que acho que todo mundo fala dele. Você já falou também, se eu não me engano, acho que foi indicação tua que eu assisti. Que ele fala sobre a importância da beleza, né? Que a beleza importa. E acho que de tudo ali, um ensinamento que ficou para mim, né? Que ali eu entendi como que está se perdendo essa questão da beleza. É como que estão trocando a beleza pela funcionalidade. Eu fui no museu no Rio de Janeiro, o Museu da História do Brasil, muito bonito, assim, tem muitas coisas, e tinha uma área de canhões, né? E, poxa, você pensa em canhões. Canhões é aquele negócio bruto, de guerra e tal, né? Mas o mais engraçado e o mais curioso, né, é que quanto mais antigo o canhão, mais detalhes ele tinha. Então, assim, era todo rico em detalhes, tinha frases, não sei o que. E você pensa naquele homem bruto lá, com aquele canhão todo enfeitado, tudo mais, assim, nossa, é lindo de ver o canhão. Eu acho que eu nunca gostei tanto de ver um canhão. E você olha para os anos que vão passando, né? Ele evoluindo, né? E como que ele vai virando só aquela coisa sem graça, aquele formato, né, normal do canhão que a gente conhece. E eu achei isso muito curioso, né? A gente passeia em cidades históricas, por exemplo, Rio de Janeiro tem muito, a gente vê casas antigas que você olha para a janela tem muitos detalhes, tem muitas coisinhas assim. Você vê que tudo ali foi pensado para transmitir a beleza. E hoje, o importante é lá aquela funcionalidade, o importante é ser uma janela. E acho que isso é nossa, acho que se a gente for pensar em ordem material e se for pensar no que ela transmite a beleza e a gente liga para isso, né, para todos esses detalhes que foram se perdendo, né, a gente percebe como que tá difícil de perceber essa importância da beleza hoje em dia, né? Nossa, totalmente. Eu acho que você tocou assim no ponto perfeito para a gente falar sobre realmente a importância da beleza, né, no nosso dia a dia. Isso também foi uma das coisas que mais me tocou no documentário, né? Ver, assim, com o passar do tempo, o quanto as coisas começaram a ir somente pro lado utilitarista, né? Porque a beleza, qual é a utilidade da beleza, né? Assim, eu posso fazer um canhão bonito com detalhes, mas eu posso fazer um canhão normal, né? Assim, básico. Os dois vão ter aquela função, vão ter aquela utilidade. Então, por que ter um canhão bonito, né? Por que fazer algo bonito, uma janela com detalhes? Porque sim, é porque a beleza por si só basta. A beleza por si só já é útil. A utilidade da beleza é ser bela, né? A gente olhar para a beleza e enxergar aquilo que há de mais elevado, né? A beleza ela nos puxa para cima. Então, nossa, você tocou num ponto que eu já estava pensando da gente falar, que é o que acontece muito com as donas de casa hoje em dia no lar, né? Assim, veio muito forte essa questão do minimalismo e tal, que tem uma razão de ser, tem várias coisas boas, interessantes. Eu até gosto, às vezes, de assistir alguns vídeos de dicas de minimalismo para pegar, assim, dicas de destralhe, sabe? Eu gosto, mas a gente tem que tomar muito cuidado porque, e a maioria das pessoas não pensam nisso, né? Algumas pessoas que às vezes vão até não pro estilo de vida, mas pra decoração minimalista, né? Porque são coisas diferentes. Tem aquela decoração que é minimalista e o estilo de vida, né? Algumas pessoas vão pra decoração mais minimalista sem terem noção de que aquela casa talvez branca, fria, sem nada, assim, tipo, com pouca coisa, né? Tem gente que fala, eu não vou colocar muito elemento de decoração, não vou colocar porta-retrato de família, porque eu quero, quanto menos coisa para eu limpar, melhor. Quanto menos coisa para o meu filho pegar, melhor e tudo mais. Só que isso é algo que parece simples, mas pode ser um problema que vai nos fazendo deixar de enxergar o valor real das coisas. Eu falo que, assim, eu estava refletindo, né, uma vez sobre essa questão da beleza e a utilidade dela, né? Se a gente começa a olhar somente para a utilidade das coisas, né, para aquilo que nos serve, para aquilo que é útil para nós, a gente deixa de ver o valor da vida humana. Porque
sinceramente, que utilidade material tem um bebezinho, né, que acabou de ser concebido no ventre de uma mulher, né? Talvez para algumas pessoas aquele bebezinho ele não vai ter utilidade nenhuma. E aí a gente vive tanto nesse mundo da utilidade, da utilidade, da utilidade, que para descartar uma vida humana assim, tipo, sabe? Isso é algo muito profundo. Então, às vezes, vão tirando de nós, né? Isso, na verdade, às vezes não, isso foi tudo muito bem esquematizado, né? No documentário dá pra gente entender isso. Foi se tirando de nós esse valor da beleza para que a gente esqueça o valor da nossa própria vida, sabe? Então, eu falo sobre autoestima hoje porque as pessoas estão perdendo a noção do valor das coisas, do valor da sua própria vida. E às vezes é um paradoxo, porque a mesma pessoa que fala que você tem que se amar não valoriza a vida humana, sabe? Então eu tô aqui, a gente tá aqui pra mostrar a verdade das coisas, né? Então, assim, às vezes a gente vai tanto pra esse lado da utilidade, do minimalismo, né? Assim, de olhar somente para aquilo que é útil, que a gente se perde na nossa própria vida, né? Quando a gente faz algo, né? Tipo, a gente se frustra muito quando a gente erra, quando a gente falha, porque a gente pensa que a gente é só isso, né? Que a gente é como se fosse um robô, uma pessoa que só serve para fazer coisas, para fazer tarefas, para trabalhar, para fazer isso, para fazer aquilo, mas vai muito além, né? Então, nossa, e aqui a gente poderia, ó, adentrar em milhares de coisas, porque, assim, essa é uma das maiores motivos de frustração, né? Porque se você olha para sua casa e ela não tá ali simplesmente impecável, né? Não tá, assim, com aquela, sabe, com aquela beleza nos mínimos detalhes, porque até o senso de beleza se perdeu, né? Às vezes eu olho pro chão cheio de brinquedo e naquilo há beleza, sabe? Claro que não é você deixar a casa bagunçada, né? Assim que dá, eu vou lá e cato os brinquedos e organizo. Mas é enxergar a beleza nisso, né? Enxergar que ali tem vida, né? Ali tem pessoas, tem gente, tem pessoas vivendo, sabe? Isso é a beleza. Tanto que você falou da questão dos detalhes, né? Assim, tudo que é mais antigo realmente tem mais detalhe. Quando você falou do canhão, eu lembrei também. Nossa, foi a mesma coisa que eu senti na nossa lua de mel. A gente foi para Ouro Preto, aqui em Aham. Minas. E Nossa, lá é tudo lindo. nossa, é maravilhoso, gente, é lindo, sabe? Eu ficava vendo. E aí, lá no hotel que a gente tava, tinha um carro antigo. Só que era só, assim, pra decorar, né? Assim, ficava lá pra tirar foto e tal. Um modelo de carro antigo, Ford e tal. Aí eu fiquei olhando, eu pensei assim, tipo, todo mundo usa pra tirar foto, né? E tudo mais. Eu fiquei pensando, caramba, isso era um carro mesmo, né? Tipo, as pessoas andavam nesse carro. E aí eu fui olhar o retrovisor, eu fui reparar, assim. Gente, era tudo lindo, cheio de detalhe, né? Hoje em dia as pessoas pensam só na utilidade. Eu quero um carro potente que vai, né, me servir aqui nisso, nisso, aquilo. É E isso. aquele carro bonito, cheio de detalhes, cheio de coisa que as pessoas usam até para tirar foto. E aqui entra aquela reflexão, né? Por que que a beleza é importante? Porque tudo que é belo dura, né? Esse carro antigo, bonito, tá ali, gente. Ninguém tem coragem de destruir aquilo. Se você coloca a beleza na sua casa, na sua família, a chance da sua família durar, do seu relacionamento durar, das coisas durarem, de você ser feliz é muito maior, né? Ninguém quer destruir aquilo que é belo. Então a gente tem que construir uma família bela, né? Um relacionamento belo com o nosso esposo, a beleza nos detalhes, né? Aquela casa com cara de casa, com cheiro de casa, que tem vida, que tem brinquedo, mas que também tem ordem, que tem, sabe, que tem rotina. Então, é isso, né? Assim, por que a beleza? Porque a beleza, tudo que é belo dura, né? A gente foi feito para Ai, isso, a que gente foi lindo, pra... Ana. Eu isso. Ó, gente, eu sou assim fascinada por esse assunto da beleza. A gente podia ficar Nossa. aqui Não, horas e horas. olha, marcou meu coração, tá? Pode ter certeza. Mas a Duda botou aqui nos comentários uma coisa que é verdade, perdeu essa questão da contemplação, né? Porque se a gente parar para pensar, né, antes do homem fazer carro, canhão, tudo com detalhe, Deus fez tudo com muito detalhe. Né? Uma coisa que eu gosto de fazer, principalmente em retiro de silêncio, eu fico pensando que os outros devem achar que eu não tenho algum problema. Geralmente eu vou no meio do mato mesmo, e eu pego uma folha de árvore. E eu me prendo naquilo ali de um jeito, olhando todos os traços que aquela folha tem.
E aquilo, eu fico assim, meu Deus, sabe? Deus pensou nisso tudo. Nessa pequena folha, que pode ser que daqui a pouco caia no chão, alguém pisoteia, acabou e tudo mais, mas mesmo assim, nessa, por mais que existam muitas, Deus pensou em todos os detalhes dessa folha. Todos. E olha como ela é bela, né? E a gente perdeu totalmente esse senso de contemplação, essa prática mesmo, né? De aprender, porque eu acredito muito, Ana, que isso também é treinável. Digamos que pode ser mais fácil para a galera antigamente, porque eles tinham beleza em todo canto. Era floresta, era tudo assim, ali, sabe? O tempo todo, eles estavam vendo o tempo todo. E parece que com o tempo passando, as pessoas foram se fechando, se trancando, né? Eu tava vendo uma live, eu não lembro de quem, mas que tava falando da correlação de depressão com não ver a luz do dia, que muitas pessoas têm depressão porque passam o dia inteiro no escritório, trancadas, não vê nem o sol, não tem contato com o sol. Se eu não me engano, acho que era o esposo da Vitória, o Lucas, que falou isso. E eu falei, gente, mas isso faz todo sentido. Porque a gente não foi feito para isso, para ficar longe das coisas belas, né? É por isso que tem muita gente hoje ansiosa, muita gente hoje em depressão, porque tá completamente longe daquilo que faz parte da nossa natureza. E quando não tá longe, porque não quer sair de casa, olhar na janela e olhar os detalhes da criação de Deus, você não precisa estar num museu para ver a beleza, né? É só você procurar na própria Sim. criação, né? Num bebê. Nossa, tem que parar para ver ele, o bebê se irritando, tentando encaixar o cubo no lugar errado, e ele revoltado, porque não consigo. Nossa, isso é lindo de ver. E a gente não quer, a gente prefere estar com o celular na mão e passando para cima, stories e reels, e pula, vai para o TikTok, vai para isso, vai para aquilo outro, né? Então, eu acredito muito que essa beleza ela precisa ser treinada de novo dentro de nós. Você também acredita nisso? Demais, demais. Só para as meninas que estavam perguntando aqui, perguntaram muito o nome do documentário que a gente falou. Aham. Por que a beleza importa? Why Beauty Matters. Não sei nem como é que fala. Que chique. Eu acho que é em inglês, dependendo do que você for pesquisar. Não sei se ele tá mais disponível no YouTube, É, mas daqui a pouco eu eu não não, vejo. não sei se tem na Lumine ou no Brasil Paralelo. Mas tem um outro documentário também, né? Esse se chama Por que a Beleza Importa, de Roger Scruton. Salvem esse nome, é maravilhoso esse documentário. E tem um outro também muito bom que o Brasil Paralelo fez recentemente. Ele se chama O Fim da Beleza. Sensacional, sensacional. E aí, vou usar esse documentário, uma coisa que eu aprendi nesse documentário, para responder o que você falou, né? Se eu também acho que isso é possível, né? Essa questão da gente contemplar, né, a beleza hoje em dia nas coisas. É completamente possível. Lá nesse documentário fala sobre algo que eu fiquei viajando nessa hora, sobre os fractais. Lá fala que um fractal que existem muitos fractais na natureza. Tipo, se você for pesquisar no Google, né, fractal, vai aparecer um negócio assim meio geométrico. Talvez algumas pessoas até tenham aprendido isso na escola, o que é um fractal. Mas é tipo como se fosse algo que vai se repetindo. Por exemplo, eu queria ter uma flor aqui para mostrar. Mas se você pega uma flor, por exemplo, uma rosa, aquilo vai se repetindo, né? Tipo, aquilo tem uma repetição, tem uma harmonia. E geralmente todas as coisas da natureza têm isso. Você falou da folha, né? A folha, ela é cheia de fractal. É como se o formato dela se repetisse dentro ali dela, sabe? Tem muito fractal. Uma árvore também, né? As raízes dela são vários fractais. E aí é muito louco. E aí que em nós a gente tem muitos fractais. Os nossos olhos, geralmente o cabelo, né? O nosso. Enfim, depois vocês pesquisam sobre isso aí de fractal, que realmente assim tem muito a ver. E tudo que geralmente é bonito, que chama a nossa atenção, quando a gente percebe, tem um fractal. Eu falo porque uma vez. Eu tava escolhendo uns fogos de mesa e aí eu fiz uma votação nos stories. Eu fui colocando vários lá e pedi para seguidoras opinarem. E foi bem no dia que eu tinha assistido esse documentário, um dia depois, na verdade. E aí elas votaram lá, né? Tipo, tiveram uns que sobressaíram e eram os que mais tinham fractal. Eu falei, tá vendo? Esse negócio chama atenção. E são coisas que tem na natureza. Então, contemplar a árvore, contemplar o céu, contemplar as flores, sabe? Porque isso é o que tá em nós.
né? É o que tá na gente, é o que tá na natureza, é o que faz parte da nossa vida, é o que prende, assim, o nosso olhar. Então, contemplar a beleza no dia a dia é possível, né? Contemplar a beleza do outro, né? Nos filhos, enfim, no nosso esposo, enfim, nas coisas mesmo, né? A gente tem que ter esse olhar atento. Às vezes a gente vive a vida assim tão rápido, né? Não presta atenção nas coisas, mas em tudo a gente pode encontrar, né? Assim, o tempo todo a gente tem essa chance de encontrar a beleza, né? Então, nossa, a gente poderia aqui ficar horas e horas falando. Aham. Ai, que lindo. Nossa. Não, agora eu vou ter que assistir esse documentário. Vou assistir hoje ainda, porque É mais, se fiquei não me muito engano, acho que tem curiosa. 3 episódios. E o legal Aham. também é que o paralelo tem no YouTube, né? Assim, Hum. a assinatura é sem anúncio, eu acho, mas no YouTube você consegue assistir também. É bem Ah, legal. legal. Legal, legal. Tarefa de casa hoje, hein, gente? Nossa, é maravilhoso. Ótimo. Nossa, Ana, poxa Ah, vida. e só mais um comentário aleatório, mas Aham. que faz sentido para você e para suas vizinhas, né, para suas seguidoras, é que lá nesse documentário fala também sobre essa questão da beleza e da arquitetura, né? No do Roger Scruton também fala muito sobre a arquitetura, né? Sobre as casas, prédios e tudo mais. E Sim. lá nesse outro, do Fim da Beleza, fala que as casas, antigamente, elas pareciam um rosto humano. Se você for olhar aquela casinha tradicional, aquela casinha que criança desenha, né? Tipo, tem as duas Aham. janelas, porta, faz assim, tipo, as igrejas, as casas tinham uma arquitetura parecida com um rosto humano. Só, né, isso vai se perdendo. Ou Aham. são tipo um caixote, né? Não tem mais essa, esse fractal, essa coisa de ter Aham. esse. Enfim, é muito legal a gente refletir assim sobre isso, né? Que realmente a nossa casa não é algo que deve ser levá-lo de qualquer jeito, né? Por isso que as coisas externas importam, né? Assim, então o cuidado com a casa, né? O jeito que a gente organiza as coisas, se tá tudo limpinho, se tá tudo em ordem, a forma que a gente decora, tudo isso impacta, assim, as duas coisas andam juntas. Não adianta você querer ser uma pessoa, né, super cheia de virtudes e tudo mais, se isso não se reflete no seu externo, se isso não se reflete na sua casa, no seu cuidado com a família, né? Aquilo, pelas nossas obras, as pessoas vão nos conhecer. Tem dia que eu fico assim, porque eu ainda, nossa, eu preciso melhorar muito em relação a casas. É uma coisa assim que eu tenho dificuldade, de verdade. Eu falo, seu conteúdo me é muito útil, porque, assim, realmente eu tenho dificuldade, né? Acho que a gente casa e tem que aprender tudo do zero, né? Porque isso não foi nos passado Sim. como era antigamente. Então, todos os dias eu Temos, preciso. temos. E aí eu fico pensando, né? Eu vou, sei lá, tipo, guardar uma coisa, e ao invés de guardar de qualquer jeito, eu penso assim, caramba, Santa Giana não guardaria isso aqui de qualquer jeito, sabe? Eu fico pensando, uma santa não faria isso. Então, eu quero buscar a santidade, se eu quero buscar as virtudes, são pelas minhas obras, né? Assim, pelas minhas obras vão me conhecer. Então, se eu quero buscar a santidade, se eu quero um dia ser santa, eu preciso pensar como um santo agiria, né? Então, é uma dica assim que eu dou para suas vizinhas, né, seus seguidores. Aham. Quando seguir as suas dicas de coisas práticas com a casa, é sempre pensar, né? Às vezes eu vou colocar a toalha de qualquer jeito, né? Na correria, tipo, joga lá. Eu falo, gente, eu não consigo, sabe, uma Santa Zélia, Santa Diana, faria isso bem feito, sabe? E eu preciso fazer, então tem dia que a gente erra, tem dia que a gente acerta e vamos seguindo, vamos seguindo. Não, com certeza, maravilha. E, nossa, ótima, ótima forma de fechar e encerrar essa live. Conselho maravilhoso, né? Se eu não me engano, acho que é a Santa Teresinha que falava que a gente podia pegar uma caneta se santificando. Acho que é alguma coisa assim, né? Acho que eu falei certo. Mas é Uhum. justamente isso, né? E a gente às vezes vê a vida dos santos e pensa assim, não, eu só vou ser santo lá na zona de combate, quando eles perguntarem se eu nego a Jesus, eu falar que não. Só que eu não sou capaz de estender a toalha direito, né? Exatamente, E exatamente. o próprio Jesus, né? Eu fico imaginando, né? Ele quis vir de uma família, de um seio familiar simples. Ele viveu a maior parte da vida dele num cotidiano simples. Eu tenho certeza que Nossa Senhora tinha todo o cuidado do mundo com todos os detalhes, né? A gente pode pensar numa casa
assim, que foi investido muito dinheiro. Mas engraçado que o nosso coração fica quentinho quando a gente fala, por exemplo, de uma casa de vó. Porque geralmente casa de vó é casa que tem cheiro de bolo, tem cheiro de pão, tem porta-retrato, tem família unida. É essa beleza que a gente precisa buscar, né? Acho que de tudo isso, né? É esse acolher, né? A beleza no abraçar. Você chegar na sua casa e se sentir abraçada pela sua casa. Não adianta nada você ter ali todos os materiais mais caros da carpintaria, sei lá, enfim. Se a tua casa não te abraça. E é muito bonita essa missão que nós mulheres temos, porque nós temos esse olhar mais delicado para as coisas da casa, né? A gente consegue entender, né, o que é uma coisa mais funcional e o que de fato, quando a gente olha, transmite aconchego. Então, eu acho que a melhor forma da gente cultivar beleza dentro do nosso lar é botar a nossa casa, não precisa ser uma casa de vó, mas ser a casa da minha família. A casa que eu entro e falo assim, bom, aqui é o nosso refúgio. E não de onde a gente quer fugir. É aqui que a gente se aconchega. É aqui que eu, quando saio, penso em voltar. É o primeiro lugar. Então, é isso que a gente tem que construir dentro da nossa casa. Né? Esse lugar que abraça, né? Então, acho que, enfim, acho que a gente conseguiu abordar bem esse tema, né, Ana? Foi, assim, eu já aprendi um monte de coisa aqui. Daqui a pouco eu vou assistir de novo. Anotar tudo aqui, ó. Vou assistir o documentário, depois eu te falo o que eu achei. Quero que o povo assista também, fale o que acharam, porque pra gente sair do caos, a gente precisa de conhecimento, né? Então vamos, né, a entender que tudo isso precisa de esforço, né? Toda virtude para buscar beleza, a gente precisa de esforço, né? Precisa de dedicação, porque é justo que muito custe o que muito vale, né, Ana? Muito, 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 muito obrigada por tudo que você falou, por toda a tua contribuição. Foi uma live, assim, que, sem dúvidas, eu nunca vou esquecer. Vou precisar voltar mais vezes. E, enfim, obrigada pelo teu trabalho, obrigada pelo teu apostolado aqui. Sem dúvidas, eu tenho certeza que você faz a diferença na vida de muitas mulheres. Obrigada mesmo. Nossa, Thay, eu que te agradeço de coração o convite, assim, foi uma honra. Eu amei bater esse papo aqui com você. A gente poderia, né? Eu poderia pegar minha xícara de chá também, que a gente ficar Pois é, deu mole. até... Mas, assim, nossa, eu que te agradeço mesmo pelo seu carinho, pela sua generosidade, pela sua entrega aqui também, né, diariamente. E saiba, né, o seu trabalho me inspira muito. Eu tenho muito a aprender com você. E aí eu vou ser como uma vizinha, sabe aquela vizinha chata que fica assim perguntando as coisas? Eu vou ser, sabe? Eu quero ser esse tipo de pessoa, porque realmente, assim, tenho muito a aprender, né? Mas a gente vai. Assim, a gente vai uma ajudando a outra. Uma Então, puxando a outra, é isso aí. uma puxando a outra. Então, Muito você falou bom. que saiu com a lição de casa para assistir o documentário e eu já saí com a lição de casa para fazer um monte de coisa, mudar um monte de coisa em casa, né? Mas, assim, Muito bom. só agradecer mesmo pelo carinho. Ai, que isso, eu que agradeço. Gente, muito obrigada a todo mundo que ficou aí com a gente. Espero que essa live tenha sido útil para vocês. Com certeza eu vou perturbar a Ana pra gente fazer mais lives também, tá? Porque eu adorei Sim, esse papo. Vou adorar a vamos. ideia também de um dia ser tua vizinha de verdade, tá? Se acostuma com Perfeito. uma xícara de açúcar. Mas, sim, vai ser uma alegria um dia te conhecer pessoalmente. Vamos ver se isso um dia vai ser possível. Gente, muito, muito obrigada. Vamos mandar essa live aí para todo mundo que vocês acham que Voltou. travou. Logo no final. Voltou ou não voltou? Voltou ou não voltou? Ah! Ai, gente. Ah, peraí, porque eu acho que Me bloqueei a tela sem querer, fui arrumar aqui. não, e a minha internet, eu não sei o que houve. Voltou. Voltou. Então, vou agradecer antes que a internet caia de novo. Gente, obrigada por ter participado. Vou deixar essa live salva. Quem quiser assistir depois, quem quiser anotar depois as coisas, pode mandar também para as vizinhas, né? Para todo mundo. E é isso. Um beijo. Sim, compartilhe. Isso aí. Beijo. Fiquem com Deus. Tchauzinho.